Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Eu tomo agora o provérbio de número 24, verso 3, para a nossa meditação nesta manhã. Então, aqui diz que com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. É a palavra de Deus, é a verdade. Porém, eu gostaria de usar este versículo invertendo a sequência das palavras. E você vai entender o que eu quero dizer. Eu vou dizer a mesma coisa, só que usando as palavras no sentido contrário. Eu diria que com a inteligência você edifica uma casa. O que eu quero dizer? Você usa a inteligência para você conseguir casar. Você usa a inteligência, é com a inteligência que você consegue o dinheiro, né? Você usa a inteligência para conseguir um trabalho, usa a inteligência para conseguir o dinheiro, construir ou comprar uma casa. Então a inteligência faz isso. Então você usa a inteligência para você conquistar aquela moça, o coração daquela moça, daquele rapaz. Então vocês casam. E aí vocês vão agora precisar da sabedoria para edificar um lar. Porque a inteligência constrói uma casa, mas somente a sabedoria pode construir um lar. A casa, meu irmão, você pode ter uma casa e viver um casamento suportado, viver na marra ali. Seriam dois inimigos debaixo do mesmo teto, um atacando o outro, um ofendendo o outro. Então, chega um tempo que as pessoas chegam à conclusão de que não há mais sentido em continuarem juntas, e aí o caminho inevitável é o divórcio. Mas por que o divórcio? Então aqui está uma definição que eu quero fazer. A inteligência, com a inteligência, você consegue o que você quer. E a inteligência que te mostra os meios para você conseguir o que quer. É com a inteligência que você ganha dinheiro. É a inteligência que te leva a passar em um concurso, ou abrir o seu próprio negócio, ou conseguir um bom emprego. É a inteligência. Então a inteligência te possibilita construir ou comprar, obter uma casa. A inteligência te possibilita conseguir um casamento. Mas somente a sabedoria vai te dar um lar. Então, a inteligência, essa é a definição que eu quero fazer. A inteligência é o que te leva a conseguir o que você quer, mas somente a sabedoria te leva a valorizar aquilo que você conseguiu. Porque a sabedoria, ela te leva a ponderar, considerar, valorizar, reconhecer o valor de uma verdadeira esposa. Somente a sabedoria pode te levar a reconhecer o verdadeiro valor de um marido. Então, a inteligência te dá o que você quer. Foi a inteligência que te levou a conseguir esse marido. Foi a inteligência que te levou a conseguir essa esposa. Mas, se você não tiver sabedoria, você não vai conseguir reconhecer os valores que essa pessoa tem em meio aos defeitos. Defeito todo mundo tem.
Toda esposa tem defeito, todo marido tem defeito. Mas e as qualidades? A inteligência te faz reconhecer os defeitos, mas somente a sabedoria te leva a reconhecer, a valorizar as qualidades. E tem coisas que não são nem qualidades nem defeitos, são características, não é? E já que a gente está falando em casamento, é uma coisa que o rapaz e a moça devem analisar antes de casar. Tem coisas que não são defeitos, nem qualidades, são características. Por exemplo, um gosta de sair, adora passear. O outro só gosta de ficar em casa. Vocês vão casar? Vai ter problema, né? Vai ter problema. O ideal é que os dois gostem, né, da mesma coisa. Quanto mais parecido for as vontades, mais chance vocês têm de serem felizes. Então, com a inteligência você constrói uma casa, mas somente a sabedoria transforma aquela casa em um lar. Com a inteligência você consegue o emprego, o seu ganha-pão, mas é a sabedoria que te leva a ter prazer naquilo que você faz. Com a inteligência, você consegue um cônjuge, mas somente a sabedoria transforma aquele cônjuge no amor da sua vida. E é tão lamentável que tantas pessoas se divorciem, se separem, desistam antes de alcançarem um determinado nível de maturidade, de entendimento. Porque, na verdade, a maioridade absoluta é aos 21 anos, né? Aos 18 anos é a maioridade parcial, mas somente aos 21 que é a maturidade total, maioridade, né, total. Mas isto é igual para todo mundo, perante a lei. Mas a maturidade, o amadurecimento é muito diferente de pessoas para pessoas. Tem pessoas que aos 18 anos ele já tem maturidade para casar. Outros não têm esta maturidade, ele não alcança isso antes dos 40. Então, às vezes as pessoas elas desistem do casamento, se divorciam, se separam, e é muito triste que vão ter que viver sozinho para o resto da vida, porque perante a Bíblia, a mulher não pode casar de novo enquanto o marido for vivo, o primeiro marido estiver vivo, e o homem também não pode se separar da sua esposa, a não ser por traição, prostituição. Claro que se ele cavou isso, se ele provocou isso, nem assim ele seria livre para casar de novo. E aí, às vezes, as pessoas têm que viver sozinhos para o resto da vida, quando que, se eles esperassem um pouco mais até ter um maior grau de maturidade, de entendimento, eles poderiam viver bem, né? Poderiam mudar isto. A gente muda a cada 7 anos, a nossa maturidade, a gente alcança um grau a mais. Existe uma mudança que acontece na nossa vida a cada 7 anos, não é? Deus fez a gente assim. O 7 tem algo muito, muito importante. O 7 é um número muito importante na vida, na Bíblia, né? E a gente, se você observar, a cada 7 anos, normalmente acontece uma mudança na sua vida. Algumas pessoas percebem isso, outras não. Na minha vida, isso é muito claro, muito evidente. Mas então, eu gostaria de deixar esse entendimento, essa meditação nesse versículo da Bíblia, que
Com a inteligência você consegue uma casa, mas apenas com a sabedoria você transforma aquela casa em um lar. Com a inteligência você consegue um casamento, mas somente com a sabedoria você consegue um verdadeiro relacionamento. Somente a sabedoria pode transformar aquele casamento em uma cumplicidade mesmo, né? Em uma verdadeira vida a dois, embora os dois sejam diferentes, claro. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua cultura familiar. Um gosta mais de conversar, outro às vezes gosta mais de ficar calado. Às vezes um gosta mais de gastar, outro gosta mais de investir. São coisas, mas mesmo com as diferenças, é possível a gente viver bem e feliz. Então, o casamento ele tem um grande crescimento quando o marido entende que ele não tem que fazer da sua esposa uma cópia de si mesmo, e vice-versa. Nem a mulher, quando a mulher entende que ela não tem que fazer do marido uma cópia de si mesmo. Olha, você vê o mundo através dos seus olhos. O seu cônjuge vê o mundo através dos olhos dele. Você não pode querer obrigar que seu cônjuge veja o mundo como você vê. Como se o seu mapa fosse o absoluto. O mapa de todo mundo está errado, só o meu que está certo. Não. Todos nós temos um mapa. Sabia disso? Todos nós temos um mapa. Esse mapa é a forma como nós vemos a vida. E esse mapa é formado, gerado, criado ao longo dos anos, através das experiências que passamos na nossa vida. Então, nós temos pais diferentes, famílias diferentes, tivemos criações diferentes e tivemos experiências diferentes. E todas essas diferenças criaram no nosso subconsciente, imprimiram no nosso subconsciente um mapa através do qual nós nos orientamos na vida. Isto na forma natural, claro. Agora, no espiritual, todos nós temos que ter o mesmo mapa, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas, de forma natural, nós temos mapas diferentes. E não existe nenhum mapa absoluto. Agora, só que todas as pessoas, elas têm a tendência de acreditar que a forma como elas enxergam a vida é que é a forma correta. Essa é a ilusão que todo ser humano tem. Porque na mente dela é aquilo. Isso é o que a filosofia chama de realidade. O que é a realidade? Toda realidade é subjetiva, ou seja, realidade é a forma como você enxerga a vida, e isto cria os seus conceitos. Então, o que a gente chama de realidade são simplesmente os nossos conceitos, a forma como a gente enxerga a vida. Existem três coisas, na minha maneira de pensar, tá? Porque essa também é a minha realidade, é o meu mapa. Existem três coisas: a verdade, que é Deus. Deus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Tem a mentira, é o diabo. O diabo, ele lida com a mentira, Deus com a verdade. E nós lidamos com aquilo que nós chamamos de realidade. O que é realidade? Digamos, a pessoa está doente, ela vai ali para receber oração. Ela vai ser curada ou não? Depende da realidade dela. Se ela acreditar que vai ser curada, ela vai ser curada. Mas se uma outra pessoa acredita que não vai ser curada, ela não vai ser curada. Entende o que é realidade? Realidade é aquilo que você acredita, a forma como você enxerga o mundo. Isto é a nossa realidade. Então, o casamento ele tem uma enorme chance
de dar certo, de sobreviver, de prosperar, quando o casal entende que a forma como ele vê o mundo, aquela não é a verdade absoluta. Aquela é simplesmente a verdade dela, a realidade dela. E quando ele entende isso, então ele aprende a respeitar a verdade, a realidade do seu cônjuge. Quando você respeita a forma como o seu cônjuge vê o mundo, como o seu cônjuge vê a vida, quando você entende que você vê diferente dele, e mais que a verdade dele vale tanto quanto a sua, quando os dois têm esse entendimento, esta maturidade, então o casamento tem uma chance muito maior de não apenas sobreviver, mas de viver bem. Quando os dois têm esse entendimento, então e só então eles têm a sabedoria para transformar a casa em um lar. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.